Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente entrevistou o Matheus, que é aluno da administração da URGS. Ele contou um pouco de como é a rotina dele, de como foram esses anos que ele está estudando lá, de como é que é a EJ, a empresa júnior de lá, e muito mais curiosidades que só um aluno de dentro mesmo podia nos contar. Confere aí. Mais um episódio começando. Dessa vez a gente está com o Matheus, que faz administração na URGS, e ele vai contar um pouquinho da experiência dele na faculdade. Seja muito bem-vindo, Matheus. Espero que seja uma conversa muito boa, sinta-se à vontade. Obrigado, Henrique. Eu gostaria que tu começasse se apresentando, assim, dissesse o porquê que tu escolheu a administração. Para começar, eu sou o Matheus, tá? Eu sou do interior aí, vim de Santana de Livramento e, como várias pessoas do interior, eu decidi vir para a capital, para Porto Alegre, para ter uma visão de futuro um pouquinho diferente, já que no interior o ensino superior não é tão propagado, né? Vim para Porto Alegre faz 7 anos, hoje eu tenho 24 anos, e a partir dessa decisão era muito claro para mim que eu precisava entrar na faculdade. E desde o início, assim, sempre foi muito claro para mim também que eu precisava entrar numa faculdade federal, devido à situação dos meus pais, devido ao processo que meus irmãos já tinham vivido. Eu tenho 3 irmãos e os 3 fizeram faculdade federal, então eu tinha isso como direcionador. E já acerca do curso, não existia um direcionamento muito bom, na verdade não existia direcionamento nenhum. E aí eu tentei fazer vestibular 2 vezes, na verdade 3, se considerar a saída do colégio. E aí nas 2 primeiras eu fiz para biologia, porque, cara, meio good vibes, gosta de natureza, gosta dessa pegada, vou fazer biologia, vai dar certo. Por algum motivo que eu acho que foi positivo, eu não passei. E aí depois de mais uma tentativa, eu decidi fazer administração, muito devido a pessoas próximas que haviam feito e me trouxeram a seguinte frase, se eu pudesse resumir. Cara, decide o que tu quer da vida lá dentro da faculdade. E como o curso de administração é um curso que não é tão fácil de passar, mas mesmo assim é acessível, eu decidi focar e tentar ingressar no curso de administração. Meu irmão mais velho é formado em administração e um grande amigo meu também é formado em administração. E a decisão foi basicamente essa, assim, entra lá. Eu sabia que era um curso amplo e que eu poderia ir para diversas frentes e que eu sabia que lá dentro eu ia ter conversas relevantes, momentos importantes para decidir para onde que minha vida ia levar. E só para fechar, assim, eu nunca tive nenhuma aptidão para a famosa área da saúde, né? Nunca achei que ia ser médico, Nunca achei que ia ser alguma coisa relacionada à saúde e muito menos engenharia. Se eu olhar minhas notas do colégio até hoje em matemática, não fazia sentido nenhum. Então eu encontrei ali na administração um lugar amplo e que eu sabia que tinha uma certa segurança devido a pessoas próximas que já tinham feito. Também usou o método de tirando, assim, medicina não, engenharia não. Sim, eu fiz importante salientar que eu fiz uma orientação vocacional, tá? Não foi nada muito profundo, nem muito complexo, mas... No colégio mesmo? Ou fora? Não, depois. Logo que eu fiz esse ano de biologia, não passei, eu pensei, peraí, eu preciso refletir um pouco melhor. Sim. E aí eu fiz uma orientação vocacional, e essa orientação vocacional, que foi de uma sessão, assim, algo bem simples e objetivo, serviu só para eu dizer o que eu não quero. Isso foi muito bom. E eu sempre digo pra galera que é mais nova, tem algumas pessoas conhecidas mais novas, cara, descobre o que tu não quer primeiro, e depois, às vezes eu digo, cara, vai na fé, porque tu não vai ter as ferramentas certas para escolher com certeza agora. Me conta um pouco como é que é a faculdade, como é o clima da URGS e como é que tá sendo o EAD, assim, o ERI, né? Cara, vamos lá. ADM pra mim, eu sou bem crítico da faculdade, tá? Não sei se o Guilherme te trouxe isso, mas eu sou uma pessoa bem crítica acerca da academia. Sim. E desde o início, assim, eu sempre fui muito, muito inquieto em relação à faculdade. Eu não precisei de mais de um semestre para me frustrar bastante, assim. Eu chegava na sala de aula e saía sem aprender, terminava um semestre, saía sem aprender, na prática não aprendia o que eu achava que eu ia aprender. Sim. E aí eu rapidamente me frustrei, eu percebi, cara, na sala de aula, se eu ficar 5 anos fazendo o que eu tô fazendo aqui na sala de aula, cara, eu vou patinar, né, não vou conseguir ser o profissional que eu busco ser. E aí rapidamente eu decidi partir para outros rumos extra classe. E aí eu dou um exemplo, a minha caminhada foi muito moldada acerca do movimento Empresa Júnior, eu não sei se tu já ouviu falar, já. Mas
boa parte da minha graduação, a maior parte dela foi não só fazendo, mas me dedicando pra caramba ao movimento Empresa Júnior, e dentro do movimento Empresa Júnior eu encontrei muito sentido. E na minha vida, na minha caminhada profissional, foi ali que eu encontrei o que eu queria fazer, ou pelo menos tenho um pouco mais de clareza. E antes disso, a faculdade serviu, e aí eu sou bem crítico, mas eu sou também agradecido por isso, ela me serviu para encontrar esse ambiente. Assim como eu tinha trazido lá no início, né? Cara, entra lá e descobre o que tu quer. E daí foi dentro da faculdade, dentro da DM URGS, que eu encontrei a PS Júnior, depois outras organizações do Movimento Empresa Júnior, que me fizeram, cara, gostar muito de algumas coisas, não gostar de outras. E falando um pouquinho assim, agora finalizando um pouquinho, falando mais sobre a sala de aula, de novo, eu julgo que se eu pudesse dizer uma porcentagem do que eu aprendi na sala de aula, eu colocaria menos de 5% do meu conhecimento. Isso se deve pela Isso se deve a dois maneira? fatores. A dois fatores, tá? O primeiro é o meu desinteresse por acreditar que não é ali que eu vou aprender mais. Eu acredito que o aprendizado vem com a mão na massa e não em tu estudar uma teoria e marcar X. Sim. Eu acho que só vale a pena eu estudar a teoria se eu puder botar a mão na massa, porque senão o aprendizado fica incompleto. Eu sempre fui muito... Eu nunca tive um bom desempenho no colégio, e eu acho que isso foi um dos motivos de eu ter essa insatisfação, porque além de não aprender, eu não vou bem. E aí, quando eu conecto essas duas coisas, tipo, é frustrante, sabe? Sim. E aí eu decidi fazer academia, o meu terceira, quarta, quinta, sexta opção, a sala de aula como minha terceira, quarta, quinta, sexta opção, e a mão na massa, o trabalho, a execução como a primeira opção, assim. E eu não... O que eu tenho de críticas à URGS e o que eu tenho de pontos positivos? Eu acho que tem muito professor bom e muita galera que tá ali querendo ensinar, mas, na maior parte das vezes, parece que o professor da graduação não tá tanto ali para ensinar, tá mais ali porque precisa fazer alguma vinculação acadêmica, algum trabalho mais amplo, e aí o ensinar, o lecionar, parece que fica em segunda opção. Obviamente, nada que eu falar aqui contempla 100%, tanto positivo quanto negativo, mas isso é uma percepção que eu tenho. E aí, somado, tipo, a um interesse não tão grande do professor ensinar, com um aluno que não acredita muito naquilo, aí a somatório é esse, é um aprendizado baixo. Então, eu colocaria isso. E, Henrique, só para finalizar ali com o RE, eu acho que já pude contextualizar um pouco quanto que a faculdade é minha terceira, quarta, quinta opção, né? Sim. E dentro desse contexto, o RE veio para me ajudar muito, porque eu sempre trabalhei. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre trabalhei. E, cara, o deslocamento para a faculdade, sair da faculdade às 10 da noite e ficar com medo de ser assaltado voltando para casa, diversos fatores me faziam ter um desgaste de energia muito grande com a faculdade padrão. Ficava na aula, não estava gostando de estar ali, ficava no celular e ficava frustrado. No RE, não. Eu sou uma pessoa que gosta do RE, mas eu entendo quem não gosta, mas eu gosto. E eu gosto muito porque eu acho mais objetivo. Tu tem as tuas avaliações ali, tu sabe que tu tem essas avaliações, tu estuda quando dá. O RE da URGS, como que funciona, tá? Existe uma regra, é instituído, e eu acho isso bem legal, que não é obrigatório presença em aulas síncronas. Ou seja, como o estudante da URGS é muito pulverizado, tem pessoas que, por exemplo, trabalham na parte da tarde, que seria uma aula de engenharia, e não poderiam participar. Então, a URGS e os professores da URGS tiveram que se adaptar para, por exemplo, se o aluno não pode participar da aula às 15 da tarde, ele tem um trabalhinho para escrever para marcar presença. Então, de certa forma, existe a presença, mas ela não é daquela aula padrão síncrona que precisa ser assistida. Sim. E esse eu acho que é o resumo. Assim. Outra característica importante, não existe o rodar por falta mais nesse período de RE. A gente tem a possibilidade de excluir a matrícula até o último dia de período letivo, se não me engano. Então, tanto se trompou de acompanhar as aulas e se deu mal no final, quanto realmente se tu é um aluno meio malandro e não quis fazer nada e achou que ia dar e não deu, tu pode trancar a cadeira. Então, não tem o problema de tu ter o FF. Hoje tem uma outra nomenclatura. Então, essa é a característica do RE, e para mim, ela me contemplou muito porque eu poupei coisas que me deixavam muito frustrado e parti para o mais objetivo. Tem prova? Vamos fazer prova. Tem trabalho? Vamos fazer trabalho. E aí eu olhava as aulas quando eu faria alguma coisa que entregava uma avaliação. Se não, não. E aí eu focava no meu trabalho, porque eu trabalho bastante. Basicamente, essa é a minha visão, assim. Não sei se deu para contemplar. Tu falou dos teus professores, né? Que alguns não parecem estar realmente em aula, querendo lecionar.
Mas como é que é a relação professor-aluno lá no curso de ADM? Tu acha que é uma relação próxima ou... A minha referência, eu tive 3 ambientes, tá? Cursinho, faculdade e colégio. Colégio, obviamente, foi mais próximo, porque eram 20 pessoas em aula, Sim. 30, sei lá. Cursinho, a proximidade era totalmente vaga, porque tinha 300 alunos por sala. E a faculdade, eu diria que é um meio do caminho entre esses dois ambientes. Então, se eu ativamente quero buscar suporte do professor, eu tenho. Eu posso conversar com ele no final da saída, eu posso mandar e-mail. Eu não posso ser injusto e dizer que os professores não prestam suporte. Eu acho que eles prestam. Mas não é aquele papinho de, ai, coleguinha, tu tá mal de nota, deixa aqui eu te ajudar. Não existe um suporte ativo. O suporte que existe é passivo. E como eu já disse e contextualizei, não busca esse suporte, eu acabo não sentindo tanto. E aí, como algumas cadeiras que eu me embananei, tive dificuldade, eu precisei fazer a conversa mais ativa e eu precisei efetivamente trocar uma ideia com o professor e sempre me sentir acolhido, assim. Os professores da URGS, eles só são professores da URGS ou eles estão no mercado ainda? Como é que funciona? Exemplos, eu tenho professores que fazem mestrado, eu tenho professores que trabalham como advogados e também fazem e dão aula. Então, professores da URGS não são exclusivamente professores, eles atuam em outras frentes de formação, enfim, outras frentes e também dão aula. Essa é uma das minhas críticas, né? Eles acabam colocando a URGS também como segunda opção. Gostaria de saber de ti também como é que funcionam as aulas lá. Tu falou que tem muita teoria, mas é sempre teoria? Tem aula prática também? O que eu posso te dizer, cara, é que sobre ser prático ou teórico, eu colocaria a administração como quase que exclusivamente teórica, tá? Eu conheço alguns cursos de graduação, os de saúde nem se fala, metade do curso é teoria, metade do curso é prática. Então, Sim. Eu, por exemplo, se eu pudesse comparar qualquer aluno da saúde com qualquer aluno da administração, eu diria que um aluno da saúde ele é simplesmente melhor porque ele teve mais tempo para praticar. O da administração não, a administração teoriza até o estágio lá no 5º ano. E aí, falando sobre a administração da URGS, eu acho que é dentro desse pique. A gente tem sala de aula, com algum trabalhinho, alguma coisa, mas é a sala de aula com a prova de marcar na sua mais ampla concepção, assim. Então, eu não posso dizer que eu tive alguma experiência prática, porque foi tudo, tipo assim, um trabalhinho diferente, mas não era uma ideia inovadora, sabe? E essa é a minha visão, assim, dentro desse contexto que eu tive, para mim a ADM da URGS, ela é teórica, e pouquíssimo, nada além de, é muito teórica e quase nada prática. E das cadeiras, dentro desse tema, assim, o que tu pode destacar delas? Tu acha que a grade da ADM URGS é bem feita, assim, e as cadeiras te agradaram, ou tu acha que estão muito ultrapassadas? Cara, eu acho que tá tudo muito errado, assim, sinceramente. Acho que não vou querer amplificar demais, dizer que o colégio também tá errado, mas a gente aprende muita coisa que não precisa e investe muita energia em coisas que não são tão importantes, tá? E a ADM não foge disso, assim. A gente passa talvez 75% do nosso tempo amplificando, e veja bem, o que eu quero dizer com amplificando a palavra, na verdade, é ampliando a nossa visão. Então, eu tenho uma cadeira lá de matemática financeira, bem focada em questões de matemática financeira das organizações, uma cadeira de sociologia, uma cadeira de psicologia, uma cadeira de de macroeconomia, que tem a ver mais com economia, uma cadeira de contabilidade. E aí, dentro desse currículo, eu aprendi muita coisa, mas muita coisa vaga. E aí dizem, não sei se você já ouviu isso no curso aí da PUC, mas dizem que o ADM é o famoso pato, né? Que nada, caminha e voa, mas faz tudo isso mais ou menos. E eu diria primeiro nessa crítica eu colocaria isso, assim, é tudo muito, tem muita coisa, mas é tudo muito curto, muito vago. E além disso, se eu fosse olhar para grade, eu não saberia dizer como pode ser melhor, mas eu também diria que, de novo, a minha experiência foi ter aprendido 3, 4, 5% do que eu sei com as cadeiras da faculdade. Então, eu realmente não consigo te dizer com propriedade, quer dizer, eu consigo te dizer com propriedade que para mim não faz sentido as cadeiras, mas eu não consigo dizer o que poderia ser melhor, tá? Então, eu colocaria aí como uma resposta, eu sei que tá meio vaga,
mas eu não tentaria dizer que tá ruim, nem que tá bom, eu colocaria ela no meio de um caminho. Eu acho que como a nossa sistema educacional é moldado dessa forma, eu acho que tá dentro do que se espera. E só para fechar, eu acho que o RE é uma oportunidade de inovação, tá? Eu acho que é dentro desse contexto de espetacular, né, de alguma coisa distinta, que existe espaço para inovação. Então, eu acho que professores estão se adequando a uma nova sala de aula. Uma sala de aula que eu acho que é o futuro. Eu acho que o RE é mais do que um ensino remoto emergencial. Eu acho que ele é um futuro. Imagina poder oferecer faculdade para mais pessoas, porque tu tem um amplo acesso via internet. Por que tanta gente, tão pouca gente entra na URGS, sendo que agora, dentro de um contexto online, a gente pode amplificar isso? E aí eu vejo que o próximo passo da educação superior está aqui. E eu acho que esse momento conturbado está fazendo a gente aprender um pouco mais sobre isso. Embora a troca, né, e o aluno pode não estar ali. Com certeza, tem aquela aula de filosofia que é super conversada, é importante estar no olho no olho. São coisas que eu julgo que são necessárias, mas, na minha humilde opinião, assim, eu não julgo que são essenciais. Sim. E aí, o que eu acho que é essencial é amplificar o número de pessoas que podem viver essa experiência, para mim. É muito mais importante do que a troca dentro de uma sala de aula restrita. É a minha visão, é claro. Mas eu acho que, dentro desse contexto, é isso que eu enxergo, assim, como URGS atual, que é restrita e que tem muitas limitações de oferta para pessoas, e, ao mesmo tempo, com um currículo que é o mesmo de 20 anos atrás, e aí eu não preciso nem dizer, né, a minha referência, eu gosto muito de trazer essa referência também. Imagina imagina um computador em 1970, e imagina um computador hoje, né? E imagina uma sala de aula em 1970, e imagina uma sala de aula hoje. O computador era gigantesco, e agora a gente tem um computador aqui. E parece que a sala de aula ainda é aquela sala de aula que a gente tinha há 50 anos atrás. Então, a minha crítica parte disso. Não tem a solução, mas eu sei, e eu acho realmente que eu acredito nisso, que ela precisa se mexer e se adequar ao novo mundo. Beleza, Matheus. Tá, vamos falar de coisa boa, então. Vamos falar de atividades extra-classe. Eu gostaria que tu me falasse um pouco do movimento Empresa Júnior, especialmente a EJ lá da DM. Posso. Cara, eu tenho outras, se tu me permitir, eu também não gosto de deixar tão focado no MEG, mas eu quero falar de outras alternativas aí que existem. Eu acredito que isso é uma valência gigante, tá, da URGS. Eu acho que essa é a maior valência da faculdade, assim. Ela é super, super aberta para processos extra-classe. Então, existe muita empresa júnior. O ecossistema da URGS é o maior do estado em relação à empresa júnior. Existe o CAEA, a minha namorada, por exemplo, faz parte do Centro Acadêmico da Escola de Administração, que é uma atividade extra-classe que demanda bem menos e oferece bastante coisa também, demanda bem menos energia, então pessoas que estão trabalhando podem fazer. E existe a ESEC, não faz parte, mas lá na DM também tinha uma ESEC, que a galera da DM muito fazia a ESEC por causa disso. Mas eu posso falar dessas duas organizações, assim, do CAEA e da empresa júnior chamada PS Júnior. E aí, cara, começando pelo CAEA, especificamente um pouquinho, uma palhinha, o CAEA oferece para faculdade um processo de representatividade, então os alunos lá conseguem ser representados pelo CAEA. Eles fazem também um processo de engajamento e um processo também de conexão. Então o CAEA faz muita coisa de conexão entre os alunos da DM, ou seja, aproxima a galera. E existe uma atlética também na administração que tem esse intuito, esse processo de aproximação. E dentro desse contexto aí, com essa intenção de aproximar, de desenvolver o aluno da DM, eles fazem com que a galera trabalhe numa organização sem fins lucrativos e aprenda com isso, né? Aprenda a administrar com essa organização. Até a festa, isso, né? Aquela ADM liberada, né? Isso, tem a ADM liberada, feita pelo CAEA, famosa. Isso parece bobagem, mas a galera aprende muito fazendo isso, oferece uma coisa a fuder. Então, são pontos legais desse contexto do CAEA. E falando sobre a PS Júnior em si, tá? Também não querendo ampliar para todo o movimento Empresa Júnior, mas a PS Júnior, ela se propõe a fazer com que a experiência do membro na ADM seja justamente de ADM. Ou seja, tu vai administrar uma empresa com 19, 20, 21 anos e vai oferecer consultoria empresarial para empresas dos outros. Então, tu se propõe a ajudar as empresas dos outros com a tua própria empresa, sendo que os diretores dessa empresa
só tem alguns semestres na tua frente, normalmente. E tudo gurizado. E aí eu acho que o que me faz brilhar o olho, e o que me fez brilhar o olho muito por essa organização, foi a oportunidade de botar a mão na massa. É simples. Dentro desse contexto extra classe, de novo, pauta PS Júnior, o que mais me chamava a atenção era gerir a minha empresa. Claro, gerir, no caso, eu tinha responsabilidades de olhar para a gestão interna, como que eu vou melhorar a área comercial dessa empresa, como que eu vou fazer os membros estarem mais motivados, como que eu vou conseguir vender para clientes diferentes, como que eu vou executar um projeto de pesquisa de mercado para abrir uma sorveteria no centro de Porto Alegre. E todos esses pensamentos extra classe vinham com uma coisa diferente da faculdade, e eu acho que é isso que eu quero chegar aqui. O que era diferente da faculdade é que tinha um cliente pagando por isso, a gente não recebia diretamente, mas esse dinheiro era revertido para a gente por meio de cursos, formas extra classe assim de receber dinheiro. Sim. E dentro disso a gente tinha uma responsabilidade gigante. Era uma responsabilidade gigante. Tipo assim, cara, um cara gastou 5 mil reais, uma grana que é super suada, para saber se ele vai poder abrir uma pet shop lá na zona sul de Porto Alegre. Cara, é diferente isso e um cara, tipo, chegar para ti com essa grana e dizer para ti, cara, me ajuda, do que uma prova que tu pode só reprovar e tu se dá mal. Eu acho que essa é a grande diferença. Como eu tinha uma responsabilidade mais ampla e com outras pessoas, para mim era muito mais sério. E por ser muito mais sério, eu não me prejudicaria só eu se eu fizesse alguma coisa errada, aí eu me dedicava mais. E eu acho que foi essa a grande diferença, assim, da minha experiência extra classe e dentro da URGS, dentro da academia. Porque sim, qualquer consequência positiva ou negativa dentro da empresa júnior parecia ser muito mais real, factível, do que aquele laboratório que era a sala de aula. Apesar de a PS Júnior, da empresa júnior, ainda ser um laboratório, né? Mas era um laboratório mais factível e real, digamos assim. Então é mais ou menos isso, tentando sintetizar, é mais ou menos isso que eu vejo do extra classe da URGS. É a maior valência e, ao mesmo tempo, foi onde eu tive as minhas maiores e melhores experiências. Tem muita gente que tem uma ressalva com a URGS e tal, por dizer que é federal e tal, e que a infraestrutura não é lá essas coisas. O que tu poderia me comentar sobre o que a URGS oferece de prédios, salas? Cara, eu não posso ser... E aí, de novo, retomo. Já tive experiências e contatos com muita gente de muito curso. Sim. E aí eu posso sintetizar para ti. A galera que vive cursos de engenharia, por exemplo, reclama mais disso. Porque daí tem que ir até lá o Vale, a galera normalmente não gosta muito da estrutura de lá. Ali quem atua mais no centro, como a galera do direito, não gosta muito de lá. Eu, como estudante de administração, tenho muito pouco a criticar a URGS no quesito estrutura, tá? O campus da DM é um campus minúsculo, bem pequenininho, mas oferece cadeiras boas, oferece ar-condicionado, oferece... a única coisa que não tem no prédio da URGS é um salão para fazer comício ou para mais pessoas. Tipo, não, é só sala de aula. Então, o que eu posso dizer da minha realidade ADM URGS, não posso criticar, assim, de verdade. Eu vejo a galera lá, tipo, se empenhando a full para tentar resolver os problemas. E quando eu tive problema com infraestrutura foi porque a URGS não tinha mais sala de aula. Então, tipo, nos meus primeiros semestres de faculdade, eu tinha que me deslocar até o Colégio Júlio de Castilhos para fazer algumas cadeiras. E aí, tipo, tem várias histórias bizarras de galera sendo assaltada nesse trajeto, de coisas ruins acontecendo por causa disso. Eu não posso criticar, porque eu sempre me senti uma estrutura que tem seus limites, mas que sempre tentou oferecer o básico para o aluno, e para mim, que não sou uma pessoa que exige muito nesse sentido, acho bom. E a minha realidade não foi uma realidade que muito aluno disse, que a infraestrutura não é muito boa. Passando para a próxima, o que tu acha que um aluno de administração tem que gostar de fazer? Cara, eu acho que um aluno de administração precisa querer aprender sobre gestão. Tá, parece bobagem, assim, utilizar essa palavra no primeiro momento, mas eu vejo que a ADM às vezes foge do termo gestão. E eu acho que isso é a coisa mais importante dentro do processo, dentro da vivência do estudante de administração. Gestão nada mais é do que gerir alguma coisa, tá? E não necessariamente uma empresa. Eu acho que a administração de empresas é muito ruim, é um nome errado.
Eu acho que administração pode ser a gestão de um projeto, a gestão de uma organização, a gestão de uma empresa. E aí, cara, tu saber organizar, saber direcionar, saber liderar uma organização, independente de qual seja, eu acho que é uma coisa que o estudante ADM tem que querer aprender, tá? O estudante de administração tem que gostar de matemática? É uma dúvida, acho, recorrente às vezes. Boa, meu. Cara, eu não gosto de matemática. Nem um pouco, cara. Eu nunca passei com mais de 6 em nenhum momento, nenhuma cadeira, nada de matemática na minha vida. A nota maior do mundo, acho que foi 6,5. Então, cara, se tu é estudante e vai mal em matemática, saiba que tu vai precisar utilizar isso para algumas cadeiras. E aí, talvez tu pene um pouco. Mas não é essencial e não precisa se atucanar com essa regra aí de administrador precisa saber matemática muito bem. Cara, a maior parte da matemática da vida real é uma matemática de padeiro. E se tu souber a matemática de padeiro, que é saber ali regra de 3, saber calcular algumas porcentagens, cara, tu vai resolver 99% dos problemas da vida mundana. Sim. Mas, se tu quiser ser algum acadêmico, alguma coisa, daí eu já não sei dizer. E é verdade que ainda tem muita gente que entra porque não sabe bem o que quer fazer, ou é mito? Sou exemplo disso, né, cara? Sou exemplo disso. Cara, boto minhas duas mãos no fogo de KDM, é isso. Garanto que é isso. Cara, eu tenho certeza quase que absoluta para não querer saber demais as coisas, mas que a ADM é o cara que, bom, vou entrar em um lugar que não é tão difícil e que tem um monte de coisa para fazer, sabe? Porque eu, particularmente, não conheço ninguém que entrou em ADM porque realmente pensou assim, cara, é ADM. Acabou chegando na ADM em algum momento. Mas eu conheço muitas pessoas que se encontraram ali. Então, isso eu posso dizer, assim, depois de uma experiência, se encontraram ali. E pessoas que também, obviamente, tiveram que mudar porque não fazia sentido. Por ser amplo, como tu falou, a pessoa pode achar, no meio dessa diversidade de coisas, aquilo que ela gosta de fazer, né? Exato. Meu, chegando aqui no final da entrevista, a gente preparou um ping-pong, que eu falo uma frase, uma palavra pra ti, e tu responde com aquilo que... Tu rebate com aquilo que vier na tua cabeça, primeiramente. Massa, bem legal. Mas, primeira coisa, uma cadeira tri da facul. Uma cadeira tri da facul, psicologia. E uma que tu não curtiu tanto? Matemática financeira. Uma área da administração que tu gosta. RH. E uma que tu detesta. Finanças. Uma dica pra quem tá estudando pra isso. Entra e depois se encontra. Boa. Ter o seu negócio ou trabalhar numa empresa grande? Vivencia as duas e toma a decisão depois. Uma oportunidade no mercado de trabalho. Trabalhar com comercial. Todo mundo precisa de alguém que trabalhe com comercial. Todas as empresas. E uma coisa que tu diria pro Matheus quando tu entrou 3, 4 anos atrás? Pega mais leve quando tu reprovar. Porque não faz tanta diferença assim. É isso que eu diria. Tu ficou mal? Em alguns momentos, sim. E isso é bem por assim. Eu acho que tem muita gente que pega muito pesado consigo mesmo. E pra mim, eu já me sentia mal, mas eu conheço pessoas que se sentiam muito mal. Sim. Por um sentimento de incompetência, de incapacidade, processos, cara, profundos e delicados emocionais por causa de um problema, não passou numa cadeira porque a prova estava muito difícil. Cara, pega leve com isso, não se maltrata nesse aspecto, porque na prática não importa tanto assim. Foda-se se tu vai fazer mais um semestre, mais um ano, mais 2 anos, mais 3 anos. O que importa é o quanto tu tá aprendendo e não o tempo que tu vai se formar. E isso eu bato bastante na tecla, assim. Boa, acho que é uma boa dica. Chegamos ao fim, eu pelo menos não tenho mais nenhuma das minhas perguntas, mas se tu tiver algo a acrescentar também, eu acho que foi bem completo nas coisas que tu disse, mas se ainda ficou uma coisa na tua cabeça. Não, Henrique, tô bem contemplado também, eu acho que foram boas perguntas, eu tentei trazer a profundidade necessária sem me enrolar, e espero ter contribuído, e de novo tô de portas abertas aí para receber qualquer outra interação, ajudar como for possível. Podem te procurar no Instagram, quem vê esse vídeo? Claro, pode sim, pode ser. Qual é o arroba? Fique à vontade, é @kobimateus.
Dali. E se quiser trocar uma ideia, eu já pude, dentro desse contexto de universidade e empresa júnior aí, eu tive a oportunidade de conversar com uma galera um pouco mais nova, assim, de trocar algumas ideias. Sim. E eu faço isso de muito bom grado, assim. Eu tive pessoas que fizeram isso comigo, que se propuseram a me ajudar em momentos de incerteza e insegurança, e eu tô aí pra quem precisar, beleza? Beleza, meu. Tenho certeza que todas as suas respostas foram muito boas e vão ajudar a galera que tá em dúvida aí, se vai entrar na administração, se vai entrar na federal. Agradeço demais por ter aceitado o convite. E é isso. Muito obrigado. Fechou, Henrique. Obrigado, cara.